Nova York, 9 de fevereiro de 1942. O ar gelado de Manhattan foi subitamente aquecido por uma coluna de fogo que parecia tocar o céu. No Pier 88, o orgulho dos mares, o transatlântico SS Normandy, rebatizado de USS Lafayette e em processo de conversão para transportar tropas americanas contra os nazistas, estava ardendo em chamas. Para os nova-iorquinos que assistiam aterrorizados das janelas dos arranha-céus, aquilo parecia o fim do mundo. Era Pearl Harbor acontecendo no quintal deles. As sirenes uivavam, os bombeiros lutavam em vão, e a água bombeada para apagar o fogo acabou por fazer o gigante adernar e tombar, como uma baleia morta e fumegante nas águas sujas do rio Hudson. Para a Marinha dos Estados Unidos, aquilo era uma catástrofe militar e uma humilhação pública. Eles disseram que foi um acidente, uma faísca de um maçarico que atingiu coletes salva-vidas. Mas, nas sombras das docas, homens com sobretudos longos e sotaques sicilianos trocavam olhares cúmplices e sorrisos discretos. Eles sabiam a verdade. A Marinha havia ignorado um aviso educado semanas antes. Eles acharam que podiam controlar o porto sem pagar o pedágio aos donos da rua. Charles Lucky Luciano, trancado em uma cela gelada a centenas de quilômetros dali, não precisou de um rádio para saber o que tinha acontecido. Ele apenas estalou os dedos metaforicamente e a mensagem foi entregue em forma de inferno. O telefone na inteligência naval estava prestes a tocar, e do outro lado da linha não estaria o presidente, mas o crime organizado, pronto para negociar a segurança da América em troca de algo que o dinheiro não pode comprar: a liberdade. Para entender como chegamos a esse momento de fogo e traição, precisamos recuar algumas semanas e mergulhar na paranoia que consumia os Estados Unidos no início de 1942. A América tinha acabado de entrar na Segunda Guerra Mundial, e o clima era de pânico absoluto. Submarinos alemães, os temidos U-boats, patrulhavam a costa leste como tubarões, afundando navios mercantes com uma impunidade aterrorizante. Espiões nazistas eram vistos em cada esquina. Boatos de sabotagem corriam soltos. O porto de Nova York era o ponto mais crítico do hemisfério ocidental. Era por ali que sairiam os soldados, as armas e os suprimentos para salvar a Europa. Se o porto caísse, a guerra estaria perdida antes mesmo de começar. A inteligência naval, liderada por oficiais de carreira, homens de academia e protocolos rígidos, assumiu a tarefa de proteger as docas. Eles colocaram guardas armados, estabeleceram postos de controle, exigiram credenciais. Eles acreditavam na autoridade do uniforme. Eles acreditavam que a lei era suficiente para impor a ordem. Eles estavam redondamente enganados. As docas de Nova York não respondiam a Washington. Elas não respondiam ao prefeito LaGuardia. Elas respondiam a um poder muito mais antigo e muito mais cruel: a máfia. Especificamente, elas eram o feudo de Albert Anastasia e seus capangas da Murder, Inc., que operavam sob a bênção distante, mas onipresente, de Lucky Luciano. Os estivadores, os operadores de guindaste, os motoristas de caminhão, todos eles pagavam tributo à organização. Eles eram homens duros, imigrantes italianos e irlandeses, que não confiavam na polícia e que viam os agentes federais como invasores. Quando a inteligência naval tentou se infiltrar nas docas para procurar espiões alemães, eles encontraram um muro de silêncio impenetrável. Seus agentes eram ignorados, despistados ou, em alguns casos, sofriam acidentes misteriosos com cargas caindo de redes suspensas. A Marinha estava cega. Eles controlavam o oceano, mas não controlavam a terra firme onde seus navios atracavam. Foi nesse cenário de tensão que a máfia fez sua primeira oferta. Através de intermediários discretos, a mensagem chegou aos ouvidos do comandante Charles Haffenden, da inteligência naval. A oferta era simples. Vocês querem segurança? Nós garantimos. Vocês querem saber quem entra e sai? Nós temos os olhos. Deixem-nos trabalhar em paz. Parem de incomodar nossas operações de jogo e contrabando. E nós garantiremos que nenhum espião alemão coloque os pés no porto.
Para os oficiais da Marinha, a proposta era ultrajante. Negociar com gangsters? Aceitar a proteção de criminosos condenados? A resposta foi um não rotundo, carregado de desprezo moral. Eles disseram que a Marinha dos Estados Unidos não precisava da ajuda de bandidos para proteger sua própria casa. Eles aumentaram as patrulhas. Eles apertaram o cerco. Eles desafiaram a máfia em seu próprio território. Foi um erro de cálculo fatal. Eles esqueceram que, no submundo, a recusa de uma oferta de proteção é vista como um convite à guerra. E Lucky Luciano, mesmo preso em Dannemora, não era homem de recusar um desafio. A ordem para o que aconteceu a seguir nunca foi escrita em papel. Ela viajou através de sussurros, de visitas de advogados à prisão, de olhares significativos em reuniões nos fundos de clubes sociais no Brooklyn. Albert Anastasia, o homem que resolvia os problemas práticos de Luciano, entendeu o recado. A Marinha precisava de uma lição de humildade. Eles precisavam entender que seus uniformes brancos e suas medalhas não valiam nada nas docas sem a permissão da Cosa Nostra. O alvo foi escolhido com precisão cirúrgica. O SS Normandy não era apenas um navio. Era um símbolo. Era o maior, o mais luxuoso, o mais rápido, e agora estava sob a guarda direta da Marinha. Destruí-lo debaixo do nariz dos militares seria a prova definitiva de que o governo era impotente. A versão oficial da história, a que você vai encontrar nos livros escolares, fala de um operário descuidado chamado Clement Derrick, que acidentalmente deixou fagulhas de seu maçarico caírem em uma pilha de coletes salva-vidas feitos de suma-uma, um material altamente inflamável. Mas a velocidade com que o fogo se espalhou, a falha simultânea de vários sistemas de segurança e a confusão coordenada que impediu os bombeiros de chegarem a tempo, contam uma história diferente para quem sabe ler as entrelinhas. O caos foi absoluto. Em questão de minutos, o grande salão do navio era um inferno. As mangueiras de incêndio do navio não tinham pressão. As portas corta-fogo não funcionaram. Era como se o navio quisesse queimar. Do lado de fora, a Marinha assistia impotente enquanto sua fortaleza flutuante se transformava em uma tocha olímpica de incompetência. Quando o Normandy tombou em 9 de fevereiro, a mensagem foi recebida. O impacto psicológico foi devastador. Se a Marinha não conseguia proteger um navio ancorado no meio de Manhattan, como eles esperavam proteger a costa inteira? O medo de sabotagem nazista atingiu o nível de histeria. Os jornais gritavam por respostas. O público exigia cabeças. E no escritório da inteligência naval, o telefone finalmente tocou. Não foi um chamado de rendição, mas de pragmatismo desesperado. Eles perceberam que não podiam lutar 2 guerras ao mesmo tempo, uma contra Hitler e outra contra Luciano. Eles precisavam escolher um inimigo, e decidiram que Hitler era a ameaça maior. Engolindo o orgulho, o comandante Raffenden autorizou a abertura de canais oficiais com o submundo. A primeira abordagem foi feita a Joseph Sox Lanza, o chefe do mercado de peixes de Fulton, um homem que controlava a frota pesqueira e tinha ouvidos em cada barco que entrava no porto. Lanza foi receptivo, mas foi direto. Eu posso ajudar com os peixes, mas se vocês querem as docas, vocês precisam falar com o chefe. E o chefe não está aqui. Todos os caminhos levavam a Meyer Lansky, o gênio financeiro e braço direito de Luciano, e através dele, levavam à prisão de segurança máxima de Dannemora. A operação que se seguiu, codinome Operation Underworld, é talvez o capítulo mais estranho e moralmente ambíguo da história militar americana. A Marinha teve que fazer o impensável. Eles transferiram Lucky Luciano de Dannemora, uma prisão conhecida como Sibéria, por seu isolamento e brutalidade, para a prisão de Great Meadow, muito mais próxima de Nova York e com condições muito mais confortáveis. Lá, o chefe dos chefes começou a receber visitas regulares de oficiais da inteligência naval. Imagine a cena. Homens fardados, representantes da lei e da ordem, sentados em uma sala de visitas, desdobrando mapas e pedindo conselhos a um homem condenado por liderar uma rede de prostituição e crime organizado. Luciano, sempre o patriota oportunista, ouviu com atenção
Ele não pediu dinheiro. Ele não pediu redução de pena imediata. Ele era esperto demais para isso. Ele pediu apenas considerações futuras e, claro, o conforto de saber que estava servindo ao seu país, enquanto garantia que seu país servisse a ele. O acordo foi selado com um aperto de mão. A transformação nas docas de Nova York foi instantânea e milagrosa. Foi como se um interruptor tivesse sido ligado. De repente, os acidentes pararam. As greves que ameaçavam paralisar o esforço de guerra evaporaram. Os estivadores, antes hostis, tornaram-se a força de contra-espionagem mais eficiente do mundo. Cada rosto novo nas docas era interrogado. Cada marinheiro estrangeiro que descia de um navio era seguido. A máfia emitiu cartões de identificação sindicais que eram mais respeitados do que os crachás da marinha. Se você não tivesse o aval da União, leia-se, da máfia, você não trabalhava. E você certamente não espionava. Luciano deu a ordem. Nenhum navio afunda no meu porto. E nenhum navio afundou. A sabotagem alemã, real ou imaginária, cessou completamente. Mas a colaboração foi além da proteção passiva. Luciano colocou sua rede de contatos na Sicília à disposição dos aliados para a futura invasão da Itália. Ele forneceu nomes de chefes locais que haviam sido perseguidos por Mussolini e que receberiam os americanos de braços abertos. Ele forneceu mapas detalhados da costa siciliana, informações sobre portos e terreno que a inteligência militar não possuía. Há relatos de que imigrantes sicilianos, levados à prisão para beijar o anel de Luciano, foram depois lançados de paraquedas atrás das linhas inimigas para preparar o terreno. O governo dos Essekreno estava efetivamente terceirizando parte de seu esforço de inteligência para a Cosa Nostra. A eficácia da Operação Underworld foi inegável, mas deixou um gosto amargo e duradouro. Para vencer o fascismo na Europa, a democracia americana teve que fortalecer o feudalismo criminoso em casa. Albert Anastasia e outros chefes consolidaram seu poder nas docas sob a proteção da Marinha. Eles usaram suas credenciais de patriotas para esmagar dissidentes nos sindicatos e expandir seus impérios de extorsão. A Marinha sabia, mas olhava para o outro lado. O fim justificava os meios. O casco queimado do Normandy, que permaneceu tombado no porto por anos como um lembrete sombrio, era a prova do que acontecia quando o acordo era quebrado. Quando a guerra terminou, a conta chegou. Luciano esperava o perdão total. Seus advogados argumentaram que seus serviços foram cruciais para a segurança nacional e para o sucesso da invasão da Sicília. O governador Thomas Dewey, o mesmo homem que construiu sua carreira prendendo Luciano, estava agora em uma posição impossível. Ele não podia manter o herói de guerra secreto na cadeia, mas não podia libertar o gangster notório nas ruas de Nova York. A solução de compromisso foi a deportação. Em 1946, Luciano foi libertado sob a condição de deixar os Estados Unidos para sempre. Ele foi levado ao porto, o mesmo porto que ele protegeu, e colocado em um navio de volta para a Itália. Enquanto o navio se afastava, passando pela Estátua da Liberdade, Luciano deve ter olhado para trás com um sorriso cínico. Ele estava sendo expulso, sim, mas ele havia provado seu ponto. Ele havia dobrado o governo mais poderoso da Terra. A história do incêndio do Normandy e da Operação Underworld é um lembrete desconfortável sobre a natureza do poder. Nós gostamos de acreditar que o poder reside em instituições, em leis, em constituições. Mas em momentos de crise extrema, o poder real revela sua face crua. O poder é a capacidade de fazer as coisas acontecerem, ou de impedir que elas aconteçam. Naquele inverno de 1942, a Marinha tinha os navios, mas a máfia tinha o controle. O incêndio do Normandy não foi apenas um ato de sabotagem. Foi uma negociação agressiva. Foi Lucky Luciano dizendo ao tio Sam: "Você pode ser o xerife durante o dia, mas eu sou o dono da noite." Hoje, o cais onde o Normandy queimou é um terminal de navios de cruzeiro, cheio de turistas felizes e sem memória. Mas se você ouvir atentamente o som da água batendo nos pilares podres sob as docas antigas, talvez ouça os ecos daquela época.
Ecos de um tempo em que os guardiões da liberdade tiveram que apertar a mão do diabo para salvar o mundo. E o diabo, fiel à sua natureza, cumpriu sua palavra, protegeu a casa e depois foi embora, levando consigo a certeza de que, sem ele, a América teria queimado. A lição permanece. Todo sistema tem uma falha, e sempre haverá alguém disposto a explorá-la ou a protegê-la, dependendo do preço. Lucky Luciano morreu no exílio, mas sua maior vitória não foi um assalto a banco ou uma guerra de gangues. Foi o dia em que ele fez a Marinha dos Estados Unidos piscar primeiro. E tudo o que custou foi um navio francês e um telefonema.